Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos estar lendo versos de número 13 e 14. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor. Senhor, nós mais uma vez suplicamos a Tua graça sobre nós nesta hora. Quando, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pensamos nos corações que ainda não reconheceram o seu pecado, não confiaram em Teu Filho como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, nós reconhecemos que não temos condições de fazê-los compreender o seu estado de pecado, mas temos a confiança de que Tu nessa noite pode despertá-los. Somente o Teu poder é capaz de movê-los do seu estado de conforto para compreenderem a sua real situação. E nós Te suplicamos nessa noite, Senhor, que Tu faças isso, para que a Tua glória se manifeste, para que almas sejam salvas, para que o nome do Teu Filho seja mais uma vez engrandecido. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, amigos, crianças, jovens, algumas já dormiram, né? Mas aquelas que ainda estão conosco, o Evangelho é poderoso para salvar. E eu não vou excluir as crianças. Eu não posso excluir nenhuma classe aqui. Muito pelo contrário, o desejo do nosso coração e do Senhor e de todos os irmãos aqui é que o Evangelho alcance o menor ao maior aqui, em idade. Quando nós olhamos para estes versículos aqui, algo realmente faz com que nossos corações tremam. O Senhor Jesus está nos dizendo, está nos dando um recado, transmitindo sua mensagem de maneira tão solene, tão clara, tão objetiva. E nós somos levados a compreender que a maioria dos nossos amigos, que a maioria dos nossos vizinhos, que a maioria das pessoas que convivem conosco, que a maioria das pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, que fazem parte da nossa convivência, que a maioria das pessoas do nosso país, deste mundo, elas estão andando por um caminho contrário à vontade de Deus. O Senhor Jesus está nos dizendo aqui que muitas pessoas não alcançarão a presença dEle, não serão salvas, ou se você quiser, de uma maneira mais clara, não alcançarão o céu. E por que não alcançarão? Porque preferem
o pecado à justiça de Deus, porque preferem o pecado à santidade de Deus, porque preferem o seu próprio eu a Cristo, preferem o mundo a Deus. É sempre uma escolha. E tais pessoas têm feito essas escolhas diariamente. E como o Senhor Jesus já declarou, em João capítulo 3, verso 19, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Os homens se recusam a negar a si mesmo, recusam-se a abandonar os seus ídolos, a se submeterem a Cristo e a sua palavra. E sem isso, ninguém, absolutamente ninguém pode ser salvo. Ninguém pode estar ou ir à presença de Deus sem essas coisas. Embora o caminho é estreito, é este o caminho que conduz à vida. E o Senhor está nos dizendo que são poucos que o trilham. Eu não sei se você já observou isso com realmente o desejo de entender, de compreender e de aplicar a sua realidade. Porque nós temos multidões de pessoas que fazem profissão de fé nos nossos dias, que afirmam que são salvos porque estão indo a ajuntamentos como este, que afirmam que são salvas porque um dia essas pessoas elas ouviram uma oração feita com o seu nome, ou talvez até levantaram suas mãos. Pessoas que fazem profissão de fé porque seus pais eles iam a reuniões e ouviam o Evangelho, e com o passar do tempo eles passaram a sentir falta daquilo, então por que não fazer parte também? E essas pessoas elas estão introduzidas em muitos ajuntamentos, mas elas não têm evidência alguma de que são salvas. Continuam buscando as coisas concernentes a esta vida. O seu tesouro está aqui. Todo o seu vigor são para as coisas desta vida. Mas por que são assim? Por que fazem isso? Porque Satanás as enganou. Imaginam que podem ir ao céu por um caminho mais fácil. Um caminho onde não vão negar a si mesmos. Um caminho onde não vão ter que tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus. A multidão de pessoas religiosas que estão tentando combinar os dois caminhos, e isso, irmãos e amigos, isso amedronta quando nós olhamos e vemos essas coisas. Pessoas que estão querendo servir a dois senhores, que estão querendo desfrutar o melhor dos dois mundos, desejam os prazeres de agora, mas também querem desfrutar a eternidade na presença de Deus. Multidão de pessoas que acreditam que podem fazer o que querem e mesmo assim serão aceitas por Deus. Estão terrivelmente enganadas. Que não haja entre nós aqui ninguém que pense ou que ouse pensar que o Senhor irá fazer exceção a você, negando a sua própria palavra, porque uma fé que não é evidenciada pela submissão a Cristo não pode salvá-los, não pode salvar.
O Senhor está dizendo que aqueles que passam por uma porta estreita, apesar de muitos desânimos e quedas, e talvez alguns tropeços, eles continuam a seguir por um caminho estreito. E eles vão continuar a caminhar por um caminho estreito, caminho que leva ao Senhor. Agora, se você observar cuidadosamente, nós não lemos, mas os versículos que vêm a seguir, neste mesmo texto, verso 15, nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Mas por que o Senhor diz isso logo em seguida? Por que logo em seguida, após dizer acerca dos dois caminhos, o Senhor enfatiza os falsos profetas? Isso é um detalhe muito interessante. Quem são os falsos profetas? Estes são aqueles que ensinam que o céu pode ser atingido sem que você ande por um caminho estreito. São aqueles que insistem em alta voz a dizer que a vida eterna pode ser alcançada andando por caminhos largos, caminhos mais fáceis, condições mais fáceis. Estes, em pele de cordeiro, falam acerca de exaltar a Cristo, falam acerca da graça de Deus, mas não falam de arrependimento, não falam de convicção de pecados, falham ou omitem essas informações. Não anunciam que somente um coração quebrantado é capaz de mover a Deus, que algo que Deus não resiste é a um coração contrito. Essas pessoas ensinam que uma fé professa, ela não purifica o coração, mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que depositam a sua confiança em Cristo, eles têm o coração purificados. E João nos fala na sua primeira carta que aqueles que confiam em Cristo, eles vencem o mundo. Então você precisa considerar isso. Olhar para dentro de você, para a sua realidade, para a vida que você tem vivido, porque esses falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos, e os seus convertidos estão num caminho largo. Então nós também conseguimos observar e perceber os frutos destes também. Mas essas pessoas não significam que elas estão andando em vícios abertos, claros, entregues a toda sorte de pecados, a escândalos diários. Não, não necessariamente. Vivem uma religião onde o seu único interesse é a sua própria vontade. Provérbios capítulo 14 nos diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E quando nós olhamos para o nosso texto aqui, para as palavras do Senhor, a palavra estreito significa restrito ou limitado. Uma porta, ela serve para dois propósitos. Ela serve para que entremos e saiamos, ou simplesmente para impedir passagem. E o nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que Ele é a porta. Aqueles que não confiarem nele, que não passarem por ele, estarão banidos da presença de Deus para sempre. Sem arrependimento, sem confiança no Senhor Jesus Cristo, enquanto o coração permanece rebelde, enquanto o coração permanece distante do Senhor, se recusando a ouvir o Senhor, os seus ensinos, este não pode se aproximar do Senhor.
se não houver acordo, não vão andar juntos. Somente quando Cristo é recebido com a autoridade da sua palavra, e seus ensinamentos são aceitos e praticados com o coração contrito, que é evidenciado então a sua pessoa e a novidade de vida, através de um andar por um caminho estreito. E eu sei, há muitas pessoas sinceras que estão sendo enganadas e que têm andado enganadas em relação à religião, em relação às suas vidas, porque elas professam uma fé, mas elas não deixam seus caminhos tortuosos, largos. Isaías, capítulo 55, verso 7, a palavra de Deus nos diz: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que então se compadecerá dele. Não é possível. Não é possível que você esteja num caminho largo e esteja indo para o céu. Não importa o que os falsos profetas estão dizendo para você. A autoridade máxima em termos de salvação está dizendo que se você está no caminho largo, você não está indo para o céu. É necessário que esse caminho seja abandonado. É necessário que haja uma conversão a Cristo. É necessário que haja uma confiança na obra que Ele fez, porque a porta é estreita, porque o caminho é apertado, e o caminho que conduz à perdição, ele é largo, e você vai passar por uma porta também larga. Por que a porta é estreita? Salmo de número 9, verso 17, nós lemos que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, por isso a porta, ela é estreita. Porque a porta do céu é estreita. Ela não admite pessoas que andam conforme a sua própria vontade. Efésios capítulo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, idólatra tem herança no reino dos céus. Ninguém vos engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Eu não sei se você está compreendendo, mas o Senhor está deixando bem claro para nós aqui, que somente pela sua palavra alguém pode ser salvo. Nosso irmão orou há pouco e disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu já ouvi muitos pregadores dizerem para os ouvintes que eles precisam pegar a fé que eles têm lá fora, nas coisas, nos objetos, nos ídolos deles, e colocar na pessoa certa, que é o Senhor, e ele tira aquela confiança daquelas coisas e ele deposita no Senhor e ele vai ser salvo. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A fé que produz salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é uma convicção simples, lógica. É uma realidade espiritual que você tem que tocar, que nós temos de tocar. A fé produzida dentro do íntimo de um pecador, ela traz contrição, arrependimento, confissão de pecado, abandono do caminho largo. Ninguém vai para o céu se não entender essas coisas. Ninguém vai para o céu se não houver santificação na sua vida, depois de compreender o caminho de justiça de Deus. O Senhor vai trabalhar a sua vida, vai transformar a sua vida.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12. Ainda podemos pensar que ninguém pode tomar o mundo para si e ainda assim ser amigo de Deus, porque Tiago nos diz, nosso irmão vai falar disso, que todo aquele que se constitui amigo do mundo se declara, se posiciona como inimigo de Deus. O que você entende? O que você está entendendo por entrar por uma porta estreita? É abandonar o caminho largo. É abandonar o modo de satisfação da sua natureza. É abandonar os prazeres transitórios do pecado. É abandonar as concupiscências. É confiar que Cristo pode te guiar, te conduzir por uma vida onde você vai realmente deixar o pecado e produzir frutos dignos de arrependimento. Tiago capítulo 4, verso 8, nós lemos: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, purificai os corações, senti as vossas misérias, humilhai-vos perante Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Esse é o princípio bíblico. É esta a mensagem do Senhor para nós. Meus queridos, nós estamos compreendendo isso. Você quer entrar pela porta estreita, mas quer andar por um caminho largo? Isso não é possível. Você pensa que está realmente, que passou pela porta estreita, mas anda por um caminho largo. Olha, verifique a sua vida. Abra as Escrituras, fale com o Senhor através dela e você vai perceber que está enganado, que pode estar enganado. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio aqui e morreu a fim de tornar desnecessário que você agrade a Deus. Deus não brincou na cruz quando Ele pegou o seu Filho e colocou sobre Ele toda a sua ira, toda a sua indignação com o pecado. O Senhor não rejeitou o seu Filho na cruz para que nós vivêssemos do modo como nós queríamos. O Senhor não aplicou a sua justiça, o derramar da sua ira sobre o Senhor Jesus Cristo, enquanto esse clamava por ter sido desamparado ali, simplesmente para que nós vivamos de um modo que nós queríamos. Não! Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, 2 Coríntios capítulo 5. Gálatas capítulo 2, verso 20, nenhum de nós vive para si. Já estou crucificado com Cristo, logo Ele vive em mim. Então, se você passou por uma porta estreita e Cristo não vive em você, então você não está salvo. Não vive como um salvo. Escrevendo a Tito, no capítulo 2, Paulo diz: o qual a si mesmo se deu por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Escrevendo aos Gálatas, Paulo nos diz que o qual a si mesmo se deu por nossos pecados para nos desarraigar do presente século mau. A palavra desarraigar significa arrancar pela raiz. A morte de Cristo na cruz tem esse poder de nos livrar, de nos arrancar, de nos libertar deste presente século mau. Então, se você diz que é salvo e você não consegue se livrar deste presente século mau, reveja a sua situação diante do Senhor. Se você está liberto do pecado, você confessou a Cristo como Senhor, você já depositou a sua confiança no Senhor,
então você tem de andar de modo que evidencie isso. Não porque nós queremos, mas porque a porta estreita te conduz a um caminho estreito. Romanos capítulo 6, verso 14, nós lemos: o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos capítulo 6, verso 22, porque fostes libertados do pecado. Romanos capítulo 6, verso 2, os que estão mortos para o pecado não podem viver mais para ele. Romanos capítulo 7, verso 6, libertados, tendo morrido para aquilo que estáveis retidos ou presos, sirvamos agora ao Senhor em novidade de vida. Gálatas capítulo 6, verso 14, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A palavra de Deus é muito clara. Ninguém vai ser banido da presença de Deus por estar enganado, no aspecto de que, olha, o Senhor não foi tão claro na sua palavra. Olha, eu fui em muitos ajuntamentos onde o evangelho foi pregado e eu não entendi porque o pregador não foi tão claro. Olha, a palavra de Deus, ela não foi tão clara. Mas olha, nessa noite, se você um dia pensou assim e não teria essa desculpa, ainda mais nessa noite, porque a palavra de Deus está te advertindo, inicialmente, que o seu pecado faz separação entre você e o Senhor, faz com que ele vire o seu rosto para não ver. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, nós lemos que o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Nós não temos desculpas. Ninguém tem desculpa diante do Senhor. Ninguém tem desculpas para justificar a sua falta de posicionamento, de atitude em relação à palavra do Senhor. Ainda em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo nos aponta uma realidade iminente, futura, que a cada dia aumenta o número de pessoas que vão fazer parte dela, pessoas religiosas, pessoas que tinham conhecimento da sua palavra, pessoas que estiveram envolvidas com os santos, com os salvos, pessoas que até foram batizadas muitas vezes, pessoas que ousarão dizer diante dele, Senhor, Senhor, pessoas cuja expressão de voz demonstravam que eram íntimas. Mas o Senhor dirá a elas: olha, apartai-vos de mim, malditas. E elas vão retrucar: mas Senhor, 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 nós fizemos coisas em teu nome, nós fizemos sinais, nós falamos muitas coisas, mas Senhor, Senhor, note, elas têm uma expressão de intimidade. Elas falam como se experimentassem a vida da palavra. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro para nós que não há injustiça alguma da parte dEle, porque Ele não tem compromisso algum com quem não tem compromisso com a sua palavra. E Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, vocês que escolheram um tipo de vida que eu condenei, vocês que escolheram viver aquilo que eu condenei, para longe de mim, sois malditos. Mas essas pessoas estão dizendo: olha, Senhor, nós desfrutamos de intimidade. Ele diz: eu não conheço vocês. Senhor, nós falamos eu não conheço vocês. Você conhece o Senhor?
Conhece a obra que ele fez na cruz com o seu filho. Você é capaz de cantar isso? Você é capaz de citar versículos disso? Mas qual o impacto disso na sua vida? Você foi salvo? Foi salvo de quê? Foi salvo da prática do pecado? Está livre da prostituição? Pelo menos no aspecto de se dispor a ela? Está livre do envolvimento com o mundo de maneira leviana e proposital? Você está salvo de quê? Sua vida, ela manifesta a pessoa de Cristo, ela esparge o bom perfume dele, ela anuncia a santificação, o retorno dele. Você anda como alguém que está de fato separado do mundo? Os seus desejos, eles expressam o quanto você serve o Senhor? Porque não adianta a gente falar Senhor, Senhor, nos iludirmos dizendo, olha, eu já levantei a minha mão um dia, olha, um dia eu senti um queimor dentro do meu peito, eu chorei quando o irmão pregou. Mas se eu continuo andando por um caminho de iniquidade, o Senhor Jesus Cristo nos diz, a estes, Ele vai dizer, é futuro, apartai-vos de mim, malditos. Eu não sei se você está considerando isso com a seriedade que o é. Há dois caminhos, apenas dois caminhos. E o Senhor Deus faz questão de deixar isto bem claro para nós nessa noite. A porta estreita conduz por um caminho estreito. A porta larga conduz por um caminho largo. E se a sua vida representa um caminho estreito ou um caminho largo, é muito claro para você ver se você está salvo ou não. Qual a sua situação diante de Deus? Observe a sua volta. Olhe o caminho que você está andando. O Senhor Deus, Ele não poupou o seu filho quando Ele teve de tratar com o pecado. Mas quem era o seu filho? O seu filho era aquele alvo do seu amor em toda a eternidade. O seu filho, como nós aprendemos hoje, era aquele que estava com ele antes da fundação do mundo. Era aquele em quem o Senhor tinha toda a sua alegria, todo o seu prazer, e Ele pegou esse seu filho. E Ele derramou a sua ira sobre o seu filho, para que a salvação estivesse ao alcance de pecadores arrependidos. Quem se atreverá a pensar que esse Senhor, Ele não vai fazer isso, Ele não vai derramar o furor da sua ira com aqueles que rejeitarem o seu filho? Quem em sã consciência pode pensar que será absolvido sem a justiça de Deus? Que o Senhor nessa noite possa despertar você, despertar corações para pensar nisso. O Senhor conhece os que são seus. Se você ainda não tem a segurança da sua salvação, se você ainda não confessou o seu pecado, não arrependeu do que você é e do que você faz, porque o que faz é consequência daquilo que é. O caminho que você anda é consequência daquilo que você é. Então, se você anda por um caminho largo, é porque o seu coração não foi regenerado. Você precisa consertar isso.
E é somente a misericórdia do Senhor que pode quebrantar o seu coração para entender essas verdades. Às vezes, quando pregamos o Evangelho, algumas pessoas elas são levadas a sentirem aflições na sua alma, um profundo despertamento de convicção de pecados, mas elas resistem. E elas continuam da mesma forma. Elas continuam insistindo em continuar a viver, a andar por um caminho largo. E é tão triste pensar que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela não está sendo valorizada por tal pessoa. O Senhor, Ele movimentou todo o mundo criado por Ele. A natureza manifestou a sua indignação quando o seu filho foi colocado no madeiro, como que se recusando a contemplar aquela cena. O sol se escureceu e as pessoas continuam com suas mentes cegadas e corações endurecidos. Que você nessa noite possa considerar isso, que o Senhor não dê descanso aos seus olhos. Tire de vocês que não confiaram em Cristo como Senhor o seu sono, até que você compreenda que precisa de um Salvador que está perdido e encontre na pessoa do Senhor Jesus Cristo a salvação. Não tenha vergonha de assumir o seu caminho largo. Mas olha, eu talvez já fui até batizado. Olha, eu já estou aqui há não sei quanto tempo, mas eu já falei para alguém que eu fui salvo. Se você está num caminho largo, reveja a sua vida. Procure o Senhor, converse com o Senhor, procure consertar a sua vida, porque o caminho largo é a evidência de perdição. E são muitos. Para tristeza nossa, são muitos. Eu posso pensar aqui que muitos amigos nossos já estão lá, na eternidade, banidos da presença de Deus. Muitos vizinhos nossos já foram para lá. Pessoas queridas nossas já estão lá no sofrimento e condenadas eternamente porque se recusaram a ouvir a palavra de Deus. Crianças, adolescentes, idosos que tiveram oportunidade de crer que podiam compreender a palavra de Deus e se recusaram a dar ouvidos, estão lá, numa eternidade sem o Senhor, porque seus corações se endureceram. Que nós possamos considerar isso, que você possa considerar o seu estado, que você possa valorizar a sua vida, a sua alma e dar ouvidos à palavra do Senhor. Porque o Senhor, os seus ouvidos ainda não estão surdos para que possa ouvir. Suas mãos, seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Mas é um coração quebrantado. É um pecador arrependido. Ninguém pode alcançar o favor do Senhor se o seu coração não estiver quebrantado, arrependido e contrito, e confiar plenamente nele para a salvação da sua alma. Que ele possa reproduzir essas coisas no íntimo de cada um de nós, dando segurança, dando alegria naqueles que já confiaram em Cristo, capacitando-nos a andar por esse caminho estreito. E ainda que nossos joelhos venham em alguns momentos a enfraquecer, nós sabemos que este é o caminho que leva para o Senhor. E nós temos prazer pela santificação. E você que ainda está no caminho largo, que possa compreender isso. Esse é o caminho de perdição. Valorize a oportunidade que Ele te dá nessa noite. Arrependa-se, mude a sua atitude, a sua direção. Que Ele possa convencer você para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.